Sr. Primeiro-Ministro. Eu acho que há uma coisa que é inevitável fazer neste debate sobre o Estado da Nação. É tentar perceber ou talvez traduzir aqui em palavras o caminho que temos percorrido e tentar perceber, simultaneamente, qual era o caminho que estaria a ser percorrido caso o PSD e o CDS estivessem no governo. Eu acho que há matérias tão claras de posicionamento dos diferentes partidos que é fácil, em algumas matérias, tentar perceber como estamos e como estaríamos. Mas há uma coisa, de qualquer modo, que eu acho que é fundamental dizer primeiro. Quando a política se vira para servir as pessoas, nunca é de uma regressão que estamos a falar, mas sempre de um avanço. E essa é uma marca que não pode ser descurada daquelas que foram as posições conjuntas assinadas entre 3 partidos com representação parlamentar e mais um, que foi o Partido Socialista, que é aquele que forma governo. E, Sr. Primeiro-Ministro, se nós pensarmos no percurso que fizemos para a devolução de rendimentos, de salários, de pensões, da sobretaxa do IRS, e pensarmos que tudo isso era negado pelo PSD e pelo CDS, nós percebemos como servimos as pessoas. Se nós pensarmos como permitimos mais um passo no combate à pobreza, quando intercedemos relativamente a determinados apoios e abonos sociais, como o complemento solidário de idosos, como o abono de família, e aqueles senhores o que faziam permanentemente era cortar nestes abonos sociais, promovendo maior pobreza no país, nós percebemos o caminho que estamos a fazer em abono das pessoas. Quando nós devolvemos o IVA na restauração, permitimos as 35 horas na função pública, nós queremos mais, Sr. Primeiro-Ministro, mas foi um passo importante. Quando nós fizemos a reposição dos feriados, quando nós determinámos a gratuitidade dos manuais escolares para o primeiro ano do primeiro ciclo do ensino básico, tudo questões importantes e relevantíssimas para a vida concreta das pessoas, o fim dos exames e um novo olhar sob a perspectiva do ensino e da educação integral dos nossos estudantes, a lei do arrendamento social, que brevemente será votada aqui na Assembleia da República, que aqueles senhores não queriam, a reversão da entrega aos privados dos transportes de Lisboa e Porto, a garantia de que a Caixa Geral de Depósitos será um banco público, a diminuição das taxas moderadoras, a adoção por casais homossexuais, a alteração ridícula da lei do aborto que aqueles senhores tinham feito e que nós revertemos, a garantia da não privatização da água também brevemente será aqui votado na Assembleia da República, a reavaliação do Programa Nacional de Barragens, mais meios para a conservação da natureza e para a fiscalização dos nossos recursos hídricos, tudo questões que estes senhores negavam permanentemente. Toda esta listagem, muito mais poderia aqui dizer, Sr. Primeiro-Ministro, são questões da vida concreta das pessoas. E quando a política se volta para a vida concreta das pessoas e deixa os números pelos números, eu acho que vamos, de facto, no caminho certo. E talvez a primeira pergunta que se impõe a fazer é, Sr. Primeiro-Ministro, há condições para continuarmos nesta lógica de olhar para as pessoas como primeiro plano da política? Se sim, o Sr. Primeiro-Ministro contará com o Partido Ecologista aos Verdes. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, também gostaríamos de deixar aqui uma palavra relativamente à matéria das sanções. Esta chantagem, esta pressão que os portugueses hoje estão a viver relativamente a esta ameaça de chantagens por parte da Comissão Europeia é uma evidência da Europa que temos. E parece que a Europa nunca aprende. E parece que quando tem a oportunidade de mostrar que a sua política não é contra os povos, não o faz. E parece que prefere continuar a massacrar os povos. E nós aqui todos, de facto, a obrigação que temos é dizer claramente não. Nós não aceitamos sanções contra Portugal. E, Sr. Primeiro-Ministro, ainda relativamente àquilo que poderiam não ser diferente, e eu registrei as palavras do Sr. Primeiro-Ministro de que não há plano B, nem nenhum plano, nem nenhum pacote de austeridade na manga, eu queria dizer-lhe que quando ouvi aquelas declarações da ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, dizendo até com grande prepotência que se fosse Ministra das Finanças no atual governo não haveria sanções nenhumas contra Portugal, sabe qual foi a leitura que imediatamente fiz dessa questão?
sabendo de qualquer maneira a Sra. Ministra que essas sanções se reportam às contas de 2015, aquilo que ela quis dizer aos portugueses foi isto: é que eu sacava logo de um pacote de austeridade para ver se calava a Comissão. E era nisto que nós estávamos, caso PSD e CDS fossem novamente governo. Não tínhamos a listagem dos direitos conquistados que aqui li e tínhamos um novo e brutal pacote de austeridade perante os portugueses. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que com grande alívio dizemos: ainda bem que PSD e CDS já não são governo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr.